Voltei! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu sou nutricionista e apaixonada pela vida saudável. Pra quem já me conhece, perceberam que fazia um tempo que eu não gravava vídeos por aqui, não é mesmo? Mas estamos de volta depois de... quase um ano, eu acho, né? Quase um ano que eu não gravava vídeos. Decidi voltar, estou muito feliz, então vamos conversar que tem muito papo pra gente falar, muita coisa pra eu contar pra vocês. Mila, vem aqui participar do vídeo. Vem, Mila. Isso. Bom, gente, começando então sobre o porquê que eu deixei de gravar vídeos, né? Eu acho que foi mais ou menos em maio do ano passado que eu conversei com o Douglas sobre a minha vontade de parar de gravar vídeos. Foi em abril. Foi em abril? Foi em abril. Antes ainda. Sério? A gente já tinha vídeos, né? Que tu ia gravar em... Como assim? Acabo de ver aqui, faz 8 meses que eu não gravo vídeos. E eu quero falar pra vocês o porquê que eu deixei de gravar vídeos, né, gente? Em abril ou maio ou março do ano passado, a gente tava conversando aqui, não sabemos, mas por aí eu conversei com o Douglas sobre a minha vontade de parar de gravar vídeos pro YouTube, porque eu tava me sentindo muito sobrecarregada com o meu trabalho, né? 2020 foi um ano em que eu fiz um curso, dei um curso online e foi um ano que me sobrecarregou muito porque eu trabalhei muito, dei o curso e eu tive que preparar o curso, isso foi bem difícil assim, porque eu sou bem exigente, então eu acabei trabalhando muito, deixando de fazer muitas coisas que me faziam muito bem, que eram essenciais para eu poder manter minha saúde mental, meu equilíbrio. E aí em 2021 isso começou a... Eu não consegui voltar mais ao meu equilíbrio, digamos assim. Daí eu tomei a decisão, então, de largar algumas coisas ali em 2021 pra poder me dar um tempo e me reorganizar, né, internamente. Então, deixei de gravar vídeos, comecei a trabalhar um pouco menos com o Instagram, deixar o Instagram um pouco mais de lado também. E tive alguns altos e baixos com o Instagram nesse período. Comecei a tentar atender um pouco menos e me dar mais tempo. Só que foi chegando num ponto, gente, em que eu também fui indo para um extremo. Eu tava num extremo de trabalhar demais e eu comecei a ir para um extremo de não conseguir mais nem querer fazer projetos e querer me colocar em situações em que eu tinha que me comprometer com coisas pelo medo de me sentir sobrecarregada e estressada de novo. E eu tive muita ansiedade também no período, então eu comecei a evitar muito as coisas. E agora, em 2022, é que eu estou começando a conseguir me reconectar de novo com o que me faz bem do meu trabalho, né? E tô conseguindo ter equilíbrio de novo em relação a isso. Então, uma questão bem importante que aconteceu comigo nesse meio tempo é que eu fiquei extremamente desmotivada. Pra gravar vídeos, pra trabalhar no YouTube, no Instagram, até no meu consultório. Eu continuei trabalhando, continuei dando o meu melhor, mas o meu melhor nessa situação ainda não era o que eu gostaria, porque eu tava realmente muito desmotivada, muito desconectada. E eu tive um período bem triste, assim, principalmente ali na metade do ano passado. Eu comecei a me sentir mais triste, mais ansiosa, e aí eu comecei a ter crise de ansiedade. E quando eu comecei a ter crise de ansiedade, eu comecei a ter muita dificuldade pra dormir e isso começou a me prejudicar muito na minha vida. Eu já tinha passado por isso na época que eu fiz o TCC. Eu me lembro de ter tido crise de ansiedade, assim, mas eu consegui resolver rápido aquilo. E dessa vez isso tava durando mais tempo do que eu gostaria. E aí, então eu resolvi buscar ajuda. E aí eu voltei a fazer terapia, que era uma coisa que eu sempre fiz, mas eu faço, daí quando eu sinto que eu tô bem, eu paro, daí volto, né? Acho que a terapia é um recurso bem importante e a gente tem períodos da vida em que a gente trabalha algumas questões e depois a gente para e volta, né? Então dessa vez eu voltei de novo a fazer terapia, mas mesmo voltando a fazer terapia não foi o suficiente. E aí, quando eu comecei a ter... Eu tinha muita crise de ansiedade à noite e aí eu comecei a ter crise de ansiedade de dia. Até, às vezes, antes de atender. Então, eu tava lá no consultório esperando o paciente chegar e sentia que ia ter uma crise de ansiedade. E aí, nessa situação, eu decidi buscar um médico, que é o psiquiatra, que é o médico que ajuda a gente a lidar com esse tipo de situação. E aí, eu comecei a tomar medicação pra ansiedade. E isso foi agora em dezembro. E aí, desde então, com terapia e medicação para ansiedade, eu comecei a melhorar e por isso eu estou aqui de volta. E por que eu decidi contar isso pra vocês?
Porque quando começou a acontecer tudo isso comigo, a minha primeira reação foi de não aceitar que isso estava acontecendo e de pensar assim, mas isso não poderia acontecer comigo, porque eu trabalho com saúde mental, porque eu sempre fiz terapia, porque eu cuido da minha mente, porque eu justamente ensino para as pessoas a cuidar da mente. Claro que eu ensino, eu não sou psicóloga, né, eu sou nutricionista, mas eu falo muito sobre saúde mental, sobre cuidar da mente. Olha só. Sol, tu quer participar do vídeo também? Dá oi pro pessoal, mostra como tu tá enorme de grande, enorme de grande. Eu tô tão grande, gente. Vocês lembram quando eu ficava mordendo os pés da minha mãe enquanto ela gravava? Eu não faço mais isso, mas eu faço coisas piores. Então, como eu estava dizendo, eu tive essa primeira reação, né, de não aceitar e de achar que aquilo não poderia acontecer comigo justamente pelo fato de eu estudar sobre isso, falar sobre isso, ensinar as pessoas também sobre, né, sobre questões emocionais, etc. Principalmente dentro da área da nutrição, né, gente, que é a minha área, mas de qualquer forma, assim, veio na minha cabeça milhões de coisas de que eu não poderia estar sentindo as coisas que eu tava sentindo, de que isso não podia acontecer comigo e tal, e quanto mais isso acontecia, mais a situação piorava e mais eu ia afundando naquela coisa de ansiedade e de tristeza e tal. E eu não achava que isso iria acontecer comigo. E eu acredito que nenhuma pessoa acha que vai acontecer consigo. Eu resisti muito à ideia de buscar um psiquiatra para começar uma medicação. Eu resisti muito a isso. Porque era como se, pra mim, no início, era como se fosse uma sentença, sabe? Tipo, se eu precisar tomar remédio, porque realmente cagou tudo, sabe? Só que no momento que eu aceitei a situação e que eu pensei, bom, dentro do que tá acontecendo comigo, é muito pior eu continuar sentindo o que eu estou sentindo do que eu tomar um remédio. Tipo, eu prefiro, né, a parte, né, eu tinha um julgamento sobre o que significava tomar remédio pra mim, e olha que louco, gente, porque eu sempre falei sobre a importância de a gente, sim, né, se necessário, tomar a medicação, que a medicação ajuda muito, né, pra tratar depressão, ansiedade, etc. Eu sempre falei abertamente sobre isso. E quando foi a vez de eu ter que tomar uma medicação, não foi fácil pra mim, nem um pouco. Então, mas quando eu aceitei e decidi, não, eu prefiro realmente tomar a medicação do que continuar me sentindo assim, foi o momento onde eu comecei a melhorar. E, inclusive, eu comecei a tomar medicação e ela demora um tempo pra fazer efeito. E na mesma semana que eu comecei a tomar, eu já comecei a melhorar, pra vocês verem como eu precisava realmente simplesmente me desarmar e aceitar que a situação tava acontecendo. Enfim, então desde então, é recente, como vocês podem ver, né? Eu melhorei significativamente e a ideia é fazer um tratamento e parar, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque às vezes quando a gente tá vendo pessoas na internet que falam sobre estilo de vida saudável, sobre saúde física, saúde mental, às vezes a gente cria, né, uma visão de que essas pessoas não passam por dificuldades, de que essas pessoas, né, não sentem essas coisas, não precisam de medicação, de tratamento, nada do tipo, e passam sim, né, acontece sim, e não é pelo fato de a gente ter conhecimento sobre as coisas que a gente não vai sentir coisas. Infelizmente a gente não tem controle do que a gente sente, do que acontece, mas a gente tem controle sobre o que a gente faz com isso. Então, quero dizer pra vocês que se vocês estiverem passando por algo semelhante, busquem ajuda, gente. Ter buscado ajuda, assim, foi a coisa mais importante que eu fiz. E é por causa disso que eu tô aqui de novo gravando vídeo pra vocês. E tô aqui de novo me sentindo bem e preparada pra voltar à minha vida, né, agitada e cheia de gravações e de coisas. Então, enfim, acho que não vou me estender muito mais aqui sobre isso, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre ansiedade, sobre algumas questões, inclusive, relacionadas à alimentação sobre isso. Mas é isso aí, foi isso que aconteceu comigo. Me deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu fale sobre essas questões da minha vida, se ajuda vocês eu trazer aqui a minha experiência, se vocês já passaram por algo parecido. E se vocês gostaram do vídeo, me deem um likezinho, porque falar sobre essas coisas, né, da nossa vida não é muito fácil, mas eu sempre quis aqui ser verdadeira e transparente com vocês, então me ajuda muito se vocês me disserem que vocês estão gostando que eu faça isso. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo! Como é que foi voltar a gravar conteúdos pro YouTube depois de muito tempo? Muito bom, sério. Ai, tô muito feliz. Eu tava com saudades de gravar. Eu gosto de gravar, né? Eu gosto dessa função toda de ter um videomaker, de gravar. Foi topzera.